Amados irmãos, eu quero compartilhar com a igreja algo que o Senhor colocou bem forte no meu coração durante alguns dias. E eu compartilhei, tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos em Água Verde. E hoje o Senhor me deu essa oportunidade, esse privilégio de estar compartilhando com a amada igreja. Então, quem ouviu em Água Verde, vai ouvir de novo, é sinal que o Senhor quer falar com você 2 vezes. Então, pega aí. E eu quero começar a nossa pequena reflexão nessa noite, fazendo uma pergunta para a amada igreja. A pergunta é: você crê que Jesus, tem um propósito para a sua vida? Não. Você crê que o Senhor Jesus, Ele tem um propósito para a sua vida? Amém. E você crê que isso é uma verdade? Amém. Mas quem pode nos responder isso é a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola, é o nosso direcionamento. Então, o que a Bíblia diz é aquilo em que a gente pode acreditar. Então, eu convido a amada igreja a abrirem em Provérbios 16, o versículo 4, somente a parte A. Nós estaremos lendo. Somente a parte A. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor faz tudo para o seu devido propósito. Aleluia. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito. E nós somos criação do Senhor. Gênesis 1:27 nos confirma isso. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. A palavra de Deus nos diz que nós somos criados por Deus. E tudo que Deus criou é bom. E ainda nos diz que Ele criou todas as coisas com um propósito. Então, nessa noite, amados irmãos, que fique isso firme em seu coração. Você é criação do Senhor e o Senhor tem um propósito em sua vida. O Senhor tem um chamado para a sua vida. E a segunda indagação dessa noite é: qual seria o nosso propósito? Qual é o nosso chamado como cristãos aqui na terra? O nosso chamado, o pastor tem pregado muito sobre isso. O nosso chamado aqui na terra é impactarmos vidas. Impactarmos vidas através das nossas vidas. É sermos espelho para o mundo. Verdadeiros cristãos, seguidores, imitadores de Jesus Cristo que fazem discípulos. Esse é o nosso propósito aqui na terra. E é sobre isso que eu quero refletir com a amada igreja nessa noite, sobre o nosso chamado. Nós já sabemos que o nosso chamado é impactar vidas, é testemunhar de Jesus, é fazer discípulos. Só que uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é algo que a gente deixa passar abatido. Todo chamado vem com uma etiquetazinha. E essa etiqueta vem algo muito precioso escrito nela: o preço. Nós ouvimos muito falar sobre chamado. A gente gosta também de dizer: olha, minha irmã, você tem um chamado. A gente acha isso bonito. É até agradável aos nossos ouvidos. Mas a gente já parou para olhar a etiqueta? A gente já parou para observar o preço que traz o chamado de Jesus em nossas vidas? Eu trago para a igreja nessa noite o mesmo exemplo que eu trouxe em Água Verde. Principalmente para nós mulheres que gostamos de loja. Quando a gente passa por uma loja e a gente encontra aquele vestido, aquele sapato, aquela bolsa que a gente tanto gosta, que a gente tanto achava que precisava, e a gente fala: não, é isso que eu quero. E a gente toma posse daquilo. Já pega da arara, já coloca aqui no braço e vai passando e olha mais coisas. E tudo que vai gostando vai colocando no braço. Mas muitas de nós não olha
etiqueta, o preço. E de repente, quando a gente chega no caixa para pagar, o vendedor diz, é X. A gente chega, toma um choque. Senhor, misericórdia. E aí a gente assim, lindamente, né? Olha, eu vou dar uma voltinha, mas eu volto. E a gente deixa o produto lá e não paga o devido preço que está na etiqueta. Assim, meus amados irmãos, acontece com a nossa vida cristã. A gente almeja títulos, a gente gosta de posto de destaque, acha bonito a posição de destaque, gosta de status, mas a gente não sabe o preço que foi pago para aquela pessoa estar naquele lugar. Eu mesmo achava a coisa mais linda, tá com aquele bichinho, viu, Rubens? Ó, pastor, chama Rubens a atenção, viu? Aquele bichinho que ele bota aqui, o microfone. Eu achava lindo aquilo. Mas ele falou que para usar aquilo tinha um preço. E qual é o preço? Vim trazer a reflexão aí, tá vendo? Cadê meu pagamento? Eu vim, estou pagando o preço. Muitas vezes, irmãos, a gente quer estar no lugar do outro, mas a gente não quer pagar o preço que o outro paga ou está pagando. Eu trago novamente, como exemplo, a vida do nosso pastor. Muitas pessoas acham bonito o título de pastor, ainda mais se for da Primeira Igreja Batista. Pastor da Primeira Igreja Batista. Reverendo. E é bonito, é lindo, é chique. Já falei para ele que é chique. Ainda gosto de chamar ele de reverendo. Mas o preço que o pastor pagou e continua pagando para ser pastor dessa igreja, você está disposto a pagar o preço que ele paga? O preço de ter deixado tudo para trás, deixado a sua nação, a sua família, o seu trabalho, amigos queridos, para cuidar de você, para se esquecer dos seus problemas e cuidar dos seus problemas. O preço de cuidar de ovelhas que muitas vezes não parece nem ovelha, parece bode. Será que você está disposto a estar no lugar do pastor, a pagar o preço? Eu falo com os meus coristas. É lindo estar aqui na frente, cantando, todo mundo bem vestido, cantando afinados, né? Alguns nem tanto, né, Del? Mas cantando, louvando ao Senhor. E o preço que é pago para estar aqui na frente? Muitas pessoas apenas querem estar aqui na frente, estar no posto aqui na frente, mas não sabem o tempo de renúncia que você deixou, de estar em casa com sua família, tantas horas e dias de ensaio. Então a gente observa muito essa questão de querer estar no lugar do outro, mas a gente tem que prestar muita atenção na etiqueta, porque tudo tem um preço. Nada, nada, nada nessa vida é de graça. As pessoas têm o costume de dizer que o relógio trabalha de graça, né? Não coloca bateria ou pilha não, para tu ver se o teu funciona de graça. Nada, nada é de graça. Inclusive o teu chamado, o teu propósito. O teu propósito também custa um preço. E é algo que a gente precisa refletir. Eu ainda hei de ter um tablet. Vamos orando aí, a oração está pouca, para passar o dedinho assim. Nós gostamos muito, amada igreja, de ouvir falar sobre promessas, porque é da nossa índole gostar de falar de coisas boas, né? De ganhar, olha, sua promessa é isso. É ótimo, isso agrada muito a gente. Mas, até chegar na nossa promessa, existe um processo. E durante esse processo, é onde a coisa aperta. É onde está o preço. E a gente precisa pagar. Jesus, o tempo todo na Bíblia, ele nos alerta sobre
o preço de andar com Ele, de segui-lo. Ele diz na sua palavra que quem quisesse segui-lo, que pegasse a sua cruz e rompesse e segui-lo. Jesus, se ele quisesse falar que a cruz era uma coisa fácil, ele não teria falado cruz. Porque quando a gente fala de cruz, nos remete ao quê? A dor, a peso, principalmente peso, vergonha, humilhação. A cruz nos remete a tudo isso. Então a gente sabe que a cruz não é uma coisa boa. E ele nos alerta a todo tempo que se a gente quisesse seguir, ser verdadeiros discípulos dele, a gente deveria pegar a nossa cruz. Se fosse coisa fácil seguir a Jesus, se o nosso chamado tivesse um preço baixinho, tivesse na liquidação o nosso chamado, ele teria mandado a gente pegar uma sacolinha, uma bolsinha, e a gente carregar, porque é uma coisa mais bonita, né? De se ver, é chique, é leve. Mas não. O Senhor, Ele mandou que a gente levasse a nossa cruz. E todos nós temos um plano em nossas vidas. E o meu desejo nessa noite é que os nossos planos sejam os planos do Senhor. Porque se não for o propósito do Senhor, os nossos planos, de nada adianta o esforço. Todos nós temos um plano e eu quero te lembrar que plano, ele é diferente de propósito. Plano é aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer, é nosso, e propósito é algo que é estabelecido de Deus para a sua vida. E existem planos e propósitos. Todos nós, ou alguns, temos planos de casar, de ter filhos, de construir uma família, de angariar um bem, um carro, um sítio, uma fazenda, uma casa nova. Todos nós temos um plano. Mas algo que tem que ficar forte em os nossos corações é: o nosso plano glorifica ao Senhor Jesus? O nosso plano coincide com os propósitos de Jesus para as nossas vidas? Pois se não coincidir, meu amado irmão, o preço que você vai pagar é ainda maior. O preço do teu propósito ainda será maior. E a Bíblia, ela nos fala sobre várias pessoas que tinham um chamado, que tinham um propósito de Deus aqui. Fala sobre vários homens, fala sobre várias mulheres. Mas nesta noite eu quero destacar com a amada igreja apenas duas pessoas. A primeira dela é Abraão. Todos nós aqui já conhecemos sobre a vida de Abraão. Abraão, um homem bom, de muitas posses, casou-se com Sara. Abraão tinha um plano. Quem casa quer construir o quê? Uma família. Então Abraão tinha esse plano de construir uma família, ter filhos. Porque na época de Abraão, quanto mais filhos você tinha, você era um homem, né? Bem visto. Então, o plano de Abraão era o quê? Ter uma família numerosa. E isso também era plano do Senhor para a vida de Abraão. Era propósito de Deus para a vida de Abraão. E onde a gente pode encontrar isso? Nós podemos ver isso em Gênesis 17, 5. Já não era chamado Abraão, agora o seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de uma multidão de nações. Pronto. A Bíblia nos confirma que o plano de Abraão em ter muitos filhos também era propósito de Deus para a sua vida. Abraão tinha um chamado de ser pai de multidões. Mas, apesar dos seus planos coincidirem com o propósito de Deus para a sua vida, também lhe custaria um preço. Pois todo chamado vem com a etiquetazinha de preço. E Abraão viu que
ele se alegrou, né, juntamente com Sara, pois a sua vontade, o seu desejo de ser pai de multidões ia se concretizar. Ele tinha uma promessa, Deus tinha prometido a ele que ele seria pai de multidões. E ele, confiando nessa promessa, viu-se o tempo passando. Passou-se alguns tempos e ele vê Sara envelhecendo, vê ele envelhecendo, e Abraão não gostou de esperar. Abraão esqueceu de um pequeno detalhe, amada igreja. O mesmo detalhe que a gente esquece de olhar quando a gente vai comprar uma roupa nova, a etiqueta. Abraão esqueceu que para cumprir-se o propósito de Deus na vida dele, o preço que ele teria que pagar era o preço do tempo. E a gente pode ler isso em Eclesiastes 3:1. Alguém lê para mim, por favor? Para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém. Há tempo para tudo. Só que Abraão não tinha se atentado que haveria um tempo para ele cumprir o propósito do Senhor na vida dele, para ele se tornar pai de multidões. E Abraão achou que esse preço aqui estava muito alto. E não, eu não vou pagar o preço do tempo, não. Quantas vezes, amada igreja, a gente traz para as nossas vidas consequências irreversíveis por não querer pagar o preço do tempo? Quantas vezes o Senhor tem algo para as nossas vidas e a gente não quer pagar o tempo do preço? A gente não quer pagar o preço orando, investindo tempo em leitura da palavra, investindo tempo em pessoas. A gente não quer. A gente quer a nossa promessa. A gente não quer passar pelo processo. A gente não quer pagar o preço. Para a gente é cômodo ficar nas redes sociais. Para a gente é cômodo ficar em casa. Mas para tudo há um tempo. E nessa noite, o Senhor fala para você que o seu chamado vai te custar o teu tempo. O teu tempo de oração, o teu tempo com o Senhor Jesus. Só que Abraão falou, não, está muito caro, eu não quero pagar, não. Fez igual a gente faz, deixa lá e não quer pagar. Só que, com isso, nasce novas consequências. E Abraão lançou, juntamente com Sara, um plano em sua mente. E qual foi esse plano? Nossa, nós vamos adiantar aqui o processo. Eu quero ser pai de multidões. Deus me deu essa promessa, então eu tomo posse, serei pai de multidões. E eu quero adiantar os passos. O que Sara fez? Deu a sua serva Agar para Abraão. E Abraão, então, deitou-se com Sara e teve um filho. E através de Agar, Abraão pensara que tinha o quê? Conquistado a sua promessa de ser pai de multidões. Meus irmãos, quantas vezes a gente não quer dar uma ajudinha para o Senhor e não olha a etiqueta do preço. Junto com isso, o preço que Abraão teve que pagar, o controle de todas as coisas. Abraão teve que perceber que somente o Senhor tem o controle de todas as coisas. Abraão não quis pagar o preço do tempo, quis dar uma ajudinha para Deus. Quantas vezes nós também estamos achando que a nossa bênção, que a nossa promessa está demorando demais e a gente quer dar aquela força para Deus, como se Deus precisasse da nossa ajudinha, tentando tirar ou pensando que tiraria o controle das mãos do Senhor. Oh, amada igreja, isso é triste. E trouxe para Abraão consequências e traz também para as nossas vidas consequências. Quais foram as consequências que a gente pode tirar como lição, que foi na vida de Abraão? Quem era o filho da promessa? Isaque. Muito bem, não era Ismael. Com a vinda de Ismael para dentro da família de Abraão,
veio junto ciúmes da mulher de Abraão. E aí começou brigas, começou contendas, e com isso Abraão teve que se separar do seu filho. Olha aí, com a gente acontece do mesmo jeito. Quando a gente tenta tirar o Senhor Jesus do controle, as coisas desandam. Amada igreja, e é tão bom saber que o Senhor tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. Isso traz para a gente uma segurança, amada igreja, que não vai dar errado. Porque a palavra dele nos diz: o Senhor tem todo o controle em suas mãos. E ele não é homem para que minta. E quando a gente afirma que ele tem todo o controle em suas mãos, então não há adversidade que venha querer mostrar para a gente que vai dar errado, porque não dá. Ainda que os nossos olhos humanos não enxerguem, o Senhor, ele tem todo o controle em suas mãos. Abraão não quis pagar o preço do tempo, não quis pagar o preço do controle, resolveu pagar o preço da obediência. Pronto. O que Abraão pensou? Agora eu vou obedecer, vai ser um rios de maravilhas. Porque obedecer, eu estou obedecendo, então só vai vir coisa boa. Mas, amada igreja, até para obedecer, a gente paga um preço. E Abraão decidiu pagar o preço. O Senhor, ele pediu para Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua própria promessa. E em obediência ao Senhor, pagando o preço, Abraão paga o preço da renúncia. Abraão decide entregar a vida do seu bem mais precioso, daquilo que tornaria a sua promessa possível, do seu filho que lhe tornaria pai de multidões. E quando a gente fala em renúncia, a palavra de Deus nos diz em Romanos 8:28. Alguém lê para mim, por favor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Deus ordenou a Abraão que entregasse o seu filho, ou seja, a sua promessa. Abraão mostrou a Deus a sua obediência. E quando nós decidimos obedecer o Senhor Jesus, a renunciarmos o nosso tudo, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E eu imagino Abraão subindo aquele trajeto até chegar ao lugar do sacrifício, e ele olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, não vê expectativa nenhuma, mas ele confia que obedecer é melhor. Ele sabe que obedecer ao Senhor ia trazer para ele benefícios. Coopera para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o teu bem, amado irmão. Então, decida obedecer ao Senhor. Decida renunciar àquilo que mais te prende de cumprir o teu chamado, e obedeça ao Senhor. A Bíblia, ela nos fala sobre um outro homem. Nós ouvimos sobre um pouco a vida de Abraão e sobre os preços que Abraão pagou. Abraão pagou o preço do tempo, o preço do controle, o preço da obediência, que veio junto à renúncia, para cumprir o seu chamado de ser pai de multidões. E a Bíblia, ela nos fala de um outro homem. Esse homem também tinha um chamado. E o chamado desse homem era ser muito bem. O chamado desse homem era ser o salvador de multidões. Diferente de Abraão, esse homem, Jesus, ele olhou a etiqueta dos preços. Ele olhou o preço que ele iria pagar. E o preço que Jesus iria pagar era o preço de morte. Para mim, o preço maior que alguém poderia pagar. E Jesus, ele decide pagar esse alto preço por mim e por você.
esse preço que Jesus decidiu pagar custaria a sua vida. E algo que vem à minha mente é: o Senhor é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o Emanuel, Ele tem todo o controle, todo o poder em suas mãos. E Ele decidiu renunciar tudo, renunciar à sua glória, renunciar à sua majestade, porque a palavra de Deus nos diz que lá nos céus o Senhor é adorado 24 horas pelos anjos. E Ele decidiu renunciar tudo para pagar o preço de morte, para que hoje nós tivéssemos vida. Para que hoje eu e você, nós tivéssemos aqui o privilégio de declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E quantas vezes nós não queremos renunciar a coisas pequenas, coisas poucas? A gente não pode nem comparar o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou com as coisas que a gente vive nessa terra. Jesus pagou o preço mais alto. Abraão pagou o preço do tempo, do controle, da renúncia de seu filho. Mas Jesus pagou o preço mais alto, que foi o preço de morte. E de morte por um povo que nem tanto liga para ele. Ou ligava, né? Você imagina você morrer por alguém que não te quer? Jesus. Esse foi o preço que Jesus pagou. E o nosso chamado, amada igreja, tem um preço. E o nosso preço não se compara com o do Senhor. A gente não vai precisar sofrer martírio, sofrer numa cruz, como Ele sofreu, derramar o nosso sangue. Mas, uma pergunta: se precisar, você está disposto a pagar o preço? O pastor pregou no domingo passado sobre a vida de Daniel. Daniel estava disposto a pagar o preço para cumprir a vontade de Deus em sua vida. E nós estamos dispostos a pagar o preço? É uma pergunta que fica para cada um de nós, né? O nosso destino era a morte. Isso era a nossa certeza. Nós já estávamos condenados. Agora, todos nós temos uma chance de viver aquilo que Deus reservou para nós. E Deus reservou para nós uma vida de salvação, uma vida de bênçãos, uma vida de milagres. E nessa noite eu quero encerrar dizendo para os irmãos: o verdadeiro seguidor de Jesus esquece os seus próprios interesses e olha apenas para Jesus, pois as coisas dessa vida já não desviam mais o seu olhar de Cristo. E isso é uma renúncia diária. Esquecer de olhar para nós mesmos e focar unicamente no Senhor Jesus. Que nós possamos estar dispostos a pagar inteiramente o preço que for necessário, até mesmo de morte, para fazermos valer o que Cristo Jesus deseja que se cumpra em nossas vidas. Amém, amados?